Hoje nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o TDAH, que é um assunto da psiquiatria, evidentemente, mas eu gostaria de mostrar um aspecto da psicanálise referente a esse tema. O TDAH ele foi feito, conduzido pelo Eisner em início do século XX, e depois, em meados do século, houve uma tendência de que o aumento do TDAH e do diagnóstico dele fosse necessário em algumas pessoas, culminando com a Ritalina, ou seja, um produto farmacêutico. Então, com isso, com o aumento do TDAH nas pessoas, houve uma certa preocupação em todos os lados, psiquiatria, psicanálise, psicologia, de ver direito o que estava acontecendo, e até hoje há essa preocupação. De certo que a psicanálise ela vê o sujeito, a criança, a pessoa como hiperativo, ou como tem um processo de déficit de atenção nos dias de hoje. Quando eu falo dias de hoje, nós estamos falando sobre tecnologia, sobre dias rápidos, sobre coisas que precisam de respostas e sobre novas fugas. Então o aumento desse diagnóstico ele precisa ser mais avaliado e mais visto com um certo pente fino o que acontece ou não. Evidentemente que eu não estou falando que ele não exista, embora algumas pessoas, ao lerem a entrevista, de quem formulou, de quem conseguiu estabelecer o TDAH antes de morrer, anos antes de morrer, pouco tempo antes, ele deu a entrevista dizendo que o TDAH seria uma farsa, mas eu não vejo dessa maneira, e ele nem disse essas palavras. O que ficou claro ali é que ele viu esse aumento, e vendo esse aumento ele deu a entender que o diagnóstico estava sendo muito rápido, as pessoas estavam convergindo tudo para o TDAH. Então veja, o que tem como característica principal do TDAH? Nós temos um déficit de atenção, nós temos uma hiperatividade. Então na psicanálise, como que nós vimos anteriormente a essa hiperatividade, como que nós vemos hoje essa hiperatividade, que tem um conceito um pouco diferente, e isso causa um certo espanto para nós especialistas. Veja, a hiperatividade tem muito a ver com o impulso, não tem a ver com a obsessão, não tem a ver com a compulsão, que são diferentes, e não tem a ver com outro tipo de transtorno, e sim com um impulso, o que acontece naquele momento. Deixo para outro vídeo as diferenças entre essas três maneiras, que é a compulsão, obsessão e impulso, que a pessoa realiza principalmente quando tem o TDAH. O que seria um impulso? Então nós não conseguimos planejar o estado do ficar, do entrar em compromisso com aquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, a criança tem uma prova. Então, colocado o papel da prova na frente da criança, a criança tem que fazer a prova, terminar a prova, mas ela tem que, naquele momento, o pensamento de fuga, ela quer fugir daquilo. Então ela rabisca, ou ela é hiperativa, ou ela levanta, ou ela pula, ou ela sai cantando, ela faz um escarcéu de maneira que ela aperta o botão de que aquilo não é mais para ela fazer, ela não quer mais esse comprometimento. Ou seja, essa hiperatividade, esse déficit, essa questão que nós estamos abordando está muito no estar. O problema está no estar. Eu estou aqui agora. Então o meu planejamento, a minha compreensão, o meu compromisso está com o agora, com aqui. Mas nós sabemos, principalmente hoje, agora haja vista toda a tecnologia, tudo isso que acontece, bloqueia, não bloqueia, eu escolho o que eu quero ver, o que eu não quero ver, eu aperto um botão e deixo de apertar.
tudo isso vira uma fuga muito rápida e a pessoa não consegue lidar com o conflito e a angústia daquele momento. Então, se eu não consigo lidar com a angústia e com o conflito daquele momento, eu resolvo escapar. E esse escapismo é no impulso. Então eu posso ser agressivo, eu posso, como eu falei da prova anterior, sair de uma fuga por um outro conceito. Isso é muito interessante, não é? Então Freud ele fala disso como um mecanismo de defesa. Então nós temos esse mecanismo de defesa de não estarmos ali naquele momento. O estar naquele momento para mim é muito ruim, eu não quero, não é? Não é alguma coisa que eu queira, não me chama atenção. Não é um jogo de videogame que a pessoa fica 5 horas jogando, mas fez aquela escolha, me chama atenção. Então isso é muito conflitante. É por isso que no início do vídeo eu falei sobre o diagnóstico do TDAH, às vezes ser muito rápido, e isso culmina que a maioria das pessoas começam a ter TDAH. E começa a ficar, não, mas o que tem TDAH? A pessoa joga no Google, não, tem esse sintoma, não, isso combina com isso, combina com aquilo, então eu tenho isso. Esse é o mal desse nosso século também, né? A tecnologia ela tem o mal da informação, mas da informação errada, não é? Que a informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então esse é o processo que acontece. E daí o que acontece? Se é uma criança, dependendo dos pais, o especialista que vai ver, ele não faz todas as análises, não passa por todos os ângulos, os processos, e acaba que ele vai colocar TDAH e a pessoa toma Ritalina e acabou a conversa. Está feito o procedimento. Haja vista que isso não é uma condição de que a maioria das pessoas que têm TDAH não tem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos entender que o escapismo, a fuga do ser humano, ela acontece. Quando aquilo não me chama a atenção, acontece facilmente de eu colocar uma certa constância de sempre apertar aquele gatilho de fuga e daquele modo e naquele momento. Então tudo isso deve ser estudado e analisado para que se chegue a um ponto de acesso para saber realmente qual o diagnóstico da pessoa, né? Então a pessoa, ela novamente, ela faz aquilo porque é que ela faz, por isso a psicanálise. Por que é que ela faz aquilo? É muito mais interessante. Muito mais interessante nós irmos nesse poço que está dentro da pessoa para nós descobrirmos juntos qual é esse escapismo. Eu não estou dizendo que o remédio não faz bem, muito pelo contrário, eu nem faço parte dessa teoria, eu não faço parte nem dessa posição psiquiátrica, eu não tenho nada de psiquiatra, né? Eu não sou formado em psiquiatria, não faço parte disso, mas evidentemente que nós temos um olhar psicanalítico, né, sobre essa questão. Então nós precisamos entender que, primeiro, indivíduo possui mecanismos de defesa? Sim. Indivíduos têm maior facilidade para o escapismo, principalmente nessa década, principalmente nesse século onde a informação, a tecnologia, tudo se corrói, tudo se coloca em uma mesma bandeja. Nós não temos mais células diferenciadas para a gente correr. É mais ou menos tudo dentro de uma maquininha, de um celular, dentro da palma da mão. Então tudo está unido para aquilo. Isso é muito perigoso. Então às vezes nós pegamos diagnósticos de coisas que nós nem temos, nem passa, né, por perto de termos. Mas nós começamos a sermos os nossos próprios médicos. É por isso que nós precisamos do psicanalista, do psicólogo, da psiquiatria, do remédio também, claro que sim, do diagnóstico bem feito. É isso que nós estamos falando aqui, do diagnóstico que passe por algo que realmente reflita o que aquilo tem.
se realmente aquele sintoma ou aqueles sintomas eles estão conforme o que a pessoa está pedindo, o que a pessoa está sentindo, porque senão nós vamos entrar em um leque sem opções, em um leque de classificações muito fáceis, em um leque de que a pessoa sentiu dor de cabeça, é aquilo. A pessoa tem 3 sintomas que estão aqui classificados naquele rótulo, é aquilo ali. Então é muito importante que nós tenhamos a compreensão de que muitas vezes o impulso, a inquietude, a hiperatividade e a fuga esteja mais relacionada à psique humana, ao que nós chamamos de inconsciente, ou seja, que transborda de uma outra maneira, do que do TDAH. Mas isso merece que seja passado um pente fino, e evidentemente que a Ritalina faz bem, evidentemente que qualquer tipo de tratamento, uma vez colocado que a pessoa tem TDAH, irá fazer muito bem para a pessoa, não só a Ritalina, não só a psiquiatria, mas como também a análise, a terapia, enfim, aquilo que for melhor para a resposta daquilo que a pessoa precisa para conduzir a vida, melhor assim dizer, não é? Então fiquem com esse vídeo e até o próximo.